Música para ansiedade. Será que esse negócio funciona mesmo? Olá, meu nome é Igor, eu sou professor de música e estudo bastante também sobre ansiedade. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Será que funciona mesmo esse negócio de música para ansiedade? Eu quero começar falando da minha experiência. No princípio eu achava que isso era balela, eu achava que não funcionava nada, mesmo eu sendo professor de música. O que acontece é que na época a minha visão é de que música era algo que não estava conectado com o nosso corpo. Para mim, música era algo fora, era algo que vinha de fora para dentro. Depois de muito tempo dando aula para as pessoas, eu comecei a ver na prática pessoas ansiosas ficando mais tranquilas. Em especial pessoas que estudavam sopro, instrumento de sopro, saxofone, flauta, esse tipo de coisa. Porque isso está totalmente ligado à respiração. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso e você vai entender por que eu estou falando da respiração. Mas voltando ao nosso ponto, a música ela tem um impacto direto no nosso corpo e eu comecei a ver isso nas minhas aulas, dando aula para meus alunos. Eu tive muito aluno ansioso e continuo tendo muito aluno ansioso. E é um consenso comum que essas pessoas diminuíram a sua ansiedade. Mas elas diminuíram essa ansiedade porque estavam aprendendo o instrumento. Porque o instrumento, quando você aprende a tocar, ele basicamente ativa todas as áreas do seu cérebro. Ele liga os dois hemisférios e trabalha em todas as áreas, principalmente nessa área que a gente tem a ansiedade. Porque você começa a usar a música como uma válvula de escape. Mas se tratando, então, de música para ansiedade, aqueles negócios de frequência de não sei o quê, música para dormir, sabe esse tipo de coisa? Eu quero falar disso com você. Será que isso realmente funciona? Como eu te falei, eu não acreditava que funcionava, exceto no ensino do instrumento, mas eu comecei a acreditar e de fato funciona. Depois que eu tive uma experiência muito louca, eu comecei a procurar dados científicos para poder me mostrar que isso estava acontecendo, que realmente funcionavam essas frequências. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu estava dormindo um certo dia, muito ansioso, e eu coloquei uma frequência para dormir. E quando eu comecei a colocar frequência, não deu resultado nenhum. Aí eu falei que não funcionava, eu larguei mão. No outro dia me falaram: Igor, põe a frequência lá para você escutar. Eu fui escutar de novo e não deu resultado nenhum. E por muito tempo foi assim. Até que, depois que eu comecei a estudar sobre ansiedade, eu descobri que somente as frequências não funcionam. As frequências sozinhas, elas têm um poder muito grande no nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele emite frequências. O nosso cérebro, ele tem um estado alfa, beta, esse tipo de coisa, e quando você está no sono profundo, por exemplo, sua mente, ela emite uma frequência. Quando você está aprendendo uma outra coisa, o seu cérebro emite também um tipo de frequência. E quando a gente está ansioso, o nosso cérebro emite uma frequência. E quando a gente está relaxado, o nosso cérebro também emite uma frequência. Só que essa frequência por si só, ela não basta. Por quê? Essa frequência, ela é o complemento de mais alguma coisa. Então, a nossa resposta principal é: a frequência funciona? Sim, ela funciona, mas sozinha ela não alcança o seu poder máximo. E como você pode usar dessas frequências para poder diminuir a sua ansiedade e amenizar? Primeiro, você tem que entender que não é escutar na hora que você estiver muito ansioso. Isso não vai resolver. Você tem que escutar ela sempre. E qual frequência é essa? Pode buscar no YouTube sobre frequência para ansiedade que você vai achar um monte, tem várias músicas lá. Eu vou começar a produzir essas músicas também para vocês que me acompanham aqui e também pro pessoal do meu curso sobre ansiedade, como você pode dominar a ansiedade usando a música. Eu vou produzir essas músicas, essas frequências, porque são bem interessantes e tem um resultado incrível. Mas então, você pesquisa sobre essas frequências e quando você estiver escutando essa frequência, você também tem que usar da respiração, certo? Então você tem que pegar essas frequências e colocar elas no volume baixo. Você não pode colocar no volume muito alto. Tem que ser no volume que não te tira a atenção, não te tira o foco, o volume que fica ali normal, que não te atrapalha. E depois que você fizer isso, você tem que ficar numa posição confortável e respirar. De que forma? Você pode respirar de forma lenta e com um ritmo. Como assim um ritmo? Bate na sua mão, pode ser na sua perna, em qualquer lugar que você consiga ter um ritmo. Dependendo do jeito que você ficar, se você estiver sentado, coloca a mão na sua perna. Se estiver deitado também, coloca a mão em algum lugar. E você vai bater com o dedo assim, ó, para poder marcar um ritmo. Como se você estivesse andando. E dentro disso você vai fazer a sua respiração. Eu te indico a fazer 5 desses para você respirar
Ó, você vai inspirar o ar, puxar o ar por 5 toques desse. Mas lembrando que não pode ser. Tem que ser bem lento, assim, ó. Você respira por 5 desse, puxa o ar. Você prende por 2. E depois você solta o ar por 7 batidas. 7 batidas assim. Só que tem que ser tudo dentro dos tempos certinhos. Você não pode respirar e ficar prendendo. Não, você tem que respirar no decorrer dessas 5 batidas e tem que soltar o ar no decorrer dessas 7 batidas. Você não pode simplesmente... Entendeu? E depois que você soltar o ar, você prende também por mais 2 batidas. Então, puxa o ar por 5, prende por 2, solta o ar por 7 e prende por 2. E foca somente na sua respiração. Se você estiver fazendo certo isso, você vai perceber que o áudio vai sumir. Aquela frequência que você está escutando, ela vai sumir, ela vai desaparecer, você nem vai perceber que ela está ali. E se você fizer isso com uma certa frequência, com uma certa continuidade todos os dias, o seu cérebro vai acostumar com aquele estado. Quando você começar a respirar e escutar essa frequência, ele vai saber que, então ele está escutando aquela frequência, então vamos entrar naquele ritmo que a gente sempre entra, naquele estado que a gente entra de relaxamento. O seu cérebro ele vai arquivar essa informação. Então, durante uma crise de ansiedade, quando começar a vir essa crise, se você colocar o fone, colocar o áudio e respirar no ritmo certinho, a probabilidade desse áudio, dessa frequência te ajudar nessa hora da crise é muito maior se você fizer com continuidade, entendeu? Tem muita gente que fala uns áudios aí falando sobre cura, sobre crescer cabelo, sobre detox. Esse tipo de frequência eu não vou entrar nesse assunto. O que eu falo é apenas o que eu estudei, que a ciência comprova, porque isso tudo tem uma explicação de física e de química e também de fisiologia, de como o nosso corpo, o nosso cérebro funciona. Agora, se tem poder de detox, tem poder de crescer unha, crescer cabelo, isso eu não sei, eu também não tenho dados científicos para poder comprovar isso. O que eu estou falando que funciona é a ciência em si. Você pegar uma frequência, escutar ela junto com a respiração. Eu fiz um e-book gratuito de como você pode dominar a ansiedade usando a música. Eu vou deixar ela aqui na descrição do nosso vídeo. Se você quiser, você pode baixar, que vai ser uma honra ter você comigo nessa leitura. Esse e-book é bem completo, eu te falo sobre os sintomas da ansiedade e como você pode dominar a ansiedade usando a música. Só você baixar aqui que é de graça, você não vai pagar nada. Se você gostou desse vídeo, considera dar um like pra mim e seguir o meu canal, que isso vai ajudar muito. E também comenta pra mim, por favor, o que você achou disso. Se você já experimentou frequência, se deu certo, se não deu, se você tentou fazer respirando junto dessa maneira, tá bom? Não deixe de comentar não, que é bem interessante pra gente discutir isso. Isso é um tema bem legal, eu gosto bastante disso. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha com a galera aí, com a sua família, com todo mundo que você conhece que é ansioso e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!